10 de março, sejam muito bem-vindos ao Plano Anual de Leitura da Bíblia com Rosânia e Lana. Hoje nós leremos Josué 9 ao 11. O acordo de paz com os gibeonitas. Todos os reis que viviam a oeste do rio Jordão, tanto os da montanha como os da planícies, e também os reis de todo o litoral do mar Mediterrâneo até o Líbano ficaram sabendo disso. Estes eram os reis dos heteus, dos amorreus, dos cananeus e dos perizeus, dos heveus e dos jebuseus. E todos eles se reuniram para guerrear contra Josué e o povo de Israel. Quando os moradores da cidade de Gibeão, que eram heveus, ouviram falar do que Josué tinha feito com Jericó e com Ai, resolveram enganá-lo. Pegaram comida e carregaram os seus jumentos com sacos velhos e com odres rasgados e remendados, cheios de vinho. Calçaram sandálias velhas e remendadas e vestiram roupas bem gastas. E levaram para comer pão seco e bolorento. Eles foram até o acampamento de Gilgal e disseram a Josué e a todos os homens de Israel: Nós estamos chegando de um país que fica bem longe daqui. Façam um acordo de paz com a gente. Porém os homens de Israel disseram: Pode ser que vocês morem aqui por perto. Como é que podemos fazer um acordo de paz com vocês? Estamos prontos para ser seus empregados, responderam eles. Quem são vocês? De onde vêm? Perguntou Josué. Os gibeonitas responderam: Nós, os seus criados, somos de um país que fica muito longe e viemos até aqui porque ouvimos falar do Senhor, seu Deus. Ouvimos as notícias de tudo o que ele fez no Egito e também soubemos o que fez com os 2 reis amorreus a leste do rio Jordão, a Seom, rei de Esbom, e a Og, rei de Bazã, que vivia em Astarote. Os nossos líderes e toda a nossa gente nos mandaram preparar comida para viajar. Eles nos mandaram encontrar com vocês e dizer: Estamos prontos para ser seus empregados. Façam um acordo de paz com a gente. E vejam só o nosso pão. Estava quentinho quando saímos de casa no começo da viagem, mas olhem, agora está seco e bolorento. Quando enchemos de vinho esses odres, eles eram novos, mas vejam, agora estão rasgados. As nossas roupas e as nossas sandálias estão gastas por causa da longa viagem que fizemos. Os homens de Israel aceitaram a comida deles, porém não pediram conselho a Deus, o Senhor. Josué fez um acordo de paz com os gibeonitas, prometendo que não seriam mortos. E os líderes do povo de Israel juraram que cumpririam sua palavra. 3 dias depois de feito o acordo, descobriram que aquela gente morava perto. Tanto assim que os israelitas saíram do acampamento e 3 dias depois chegaram às cidades onde os gibeonitas viviam, isto é, Gibeão, Sefira, Beerote e Kiriat Jearim. Porém, por causa do juramento que os seus líderes tinham feito aos gibeonitas em nome do Senhor, o Deus de Israel, os israelitas não os mataram. E por isso todo o povo reclamou contra os líderes, mas eles explicaram assim: Nós juramos em nome do Senhor, o Deus de Israel, e agora não podemos fazer nada contra os gibeonitas. Por causa da nossa promessa de temos que deixá-los viver, senão Deus nos castigará. Deixe que eles vivam, mas terão de cortar lenha e carregar água para nós. Foi isso que os líderes disseram. Então Josué chamou os gibeonitas e perguntou: Por que vocês nos enganaram, afirmando que vinham de longe, quando vivem aqui mesmo? E já que vocês fizeram isso, de agora em diante vão viver debaixo do castigo de Deus. É do povo gibeonita que sairão sempre os escravos, para cortar madeira e carregar água para a casa do meu Deus. Eles responderam: Fizemos isso porque ficamos sabendo que o Senhor seu Deus havia ordenado ao seu servo Moisés que entregasse toda esta terra aos israelitas, e também ordenou a vocês que, conforme fossem avançando, matassem todos os seus moradores. Fizemos isso porque ficamos com muito medo de vocês, medo de sermos mortos. Agora estamos nas suas mãos, faça de nós o que achar melhor. Josué protegeu os gibeonitas e não deixou que fossem mortos, mas daquele dia em diante ele os obrigou a serem carregadores de água e rachadores de lenha para o povo de Israel e para o altar de Deus, o Senhor. E até hoje eles continuam fazendo isso, trabalhando no lugar escolhido por Deus para a sua adoração. Capítulo 10. A derrota dos amorreus. Adonisedeque, rei de Jerusalém, ouviu dizer que Josué havia tomado e destruído completamente a cidade de Ai e matado o seu rei. E ouviu dizer que o mesmo havia acontecido com Jericó e o seu rei. Também soube que os gibeonitas tinham feito um acordo de paz com os israelitas e que viviam entre eles. Os moradores de Jerusalém ficaram com muito medo,
pois a cidade de Gibeão era tão grande como qualquer outra governada por um rei. E era maior ainda do que Ai, e os seus homens eram soldados corajosos. Então Adonisedeque enviou mensagens a Oão, rei de Hebrom, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laques, e a Debir, rei de Eglon, com a seguinte mensagem: venha me ajudar a atacar Gibeão, porque o povo de lá fez um acordo de paz com Josué e com o povo de Israel. E esses 5 reis amorreus de Jerusalém, Hebrom, Jarmute, Laques e Eglon, ajuntaram-se com todos os seus exércitos e cercaram e atacaram a cidade de Gibeão. Os gibeonitas então mandaram dizer a Josué no acampamento de Gilgal: não abandone a gente, venha depressa nos ajudar e salvar. Todos os reis amorreus que moram nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então Josué e todo o seu exército partiram de Gilgal. E o Senhor Deus lhe disse: não fique com medo desses reis, pois eu já lhes dei a vitória. Nenhum deles será capaz de resistir. Josué saiu de Gilgal e marchou a noite toda, subindo sempre. Ele atacou de surpresa, e o Senhor Deus fez com que os inimigos ficassem apavorados quando viram os exércitos de Israel. Assim os israelitas os derrotaram completamente em Gibeão e os perseguiram na descida de Bet-Horon, combatendo até Azeca e Maquidá. E enquanto eles fugiam dos israelitas, correndo na descida de Bet-Horon até Azeca, o Senhor jogou do céu grandes pedras de gelo sobre os inimigos, e eles foram mortos. E morreram mais pessoas com essa chuva de pedras do que no combate com os israelitas. No dia em que o Senhor deu a vitória aos israelitas na luta contra os amorreus, Josué falou com ele, e na presença dos israelitas disse: Sol, fique parado sobre Gibeão. Lua, pare sobre o vale de Ai-Jalon. O sol ficou parado e a lua também parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Essas palavras estão escritas no livro do justo. O sol ficou parado no meio do céu e atrasou sua descida por quase um dia inteiro. Nunca tinha havido e nunca mais houve um dia como este, um dia em que o Senhor obedeceu à voz de um homem. Isso aconteceu porque o Senhor combatia a favor de Israel. Depois disso, Josué e o seu exército voltaram ao acampamento de Gilgal. Os 5 reis escaparam e se esconderam na caverna de Maquedá, mas foram descobertos. E Josué ficou sabendo que estavam escondidos lá. Então disse: role algumas pedras grandes até a entrada da caverna e ponham alguns guardas. Mas não fiquem lá. Persigam os inimigos e ataquem os que ficarem para trás. Não deixem que eles voltem para as suas cidades, porque o Senhor nosso Deus já os entregou a vocês para serem mortos. Josué e os soldados de Israel os mataram até acabar com quase todos eles. Os que escaparam ficaram dentro de suas cidades protegidas por muralhas. Então todos os soldados de Israel voltaram sãos e salvos para o acampamento de Maquedá, onde Josué estava. E ninguém tinha coragem de dizer nada contra os israelitas. Depois Josué disse: tirem as pedras da entrada da caverna e tragam aqui os 5 reis. E isso foi feito. Tiraram da caverna os reis de Jerusalém, Hebrom, Jarmute, Laques e Eglon, e os levaram a Josué. Josué chamou os homens de Israel e ordenou aos oficiais do exército que tinham ido com ele: venham aqui e ponham os pés no pescoço destes reis. Eles fizeram isso. Aí Josué disse: não tenham medo, não percam a coragem, sejam fortes e corajosos, porque o Senhor fará isso com todos os inimigos que vocês enfrentarem. Então Josué matou os reis e os pendurou em 5 postes de madeira, e eles ficaram pendurados ali até o anoitecer. Ao pôr do sol, Josué mandou que eles fossem tirados dos postes e jogados na caverna onde se haviam escondido. E puseram na entrada grandes pedras, que estão lá até hoje. Outras vitórias de Josué. Nesse mesmo dia, Josué atacou e tomou Maquedá. Matou o rei e todos os moradores da cidade. Ninguém ficou vivo. Ele fez com o rei de Maquedá o mesmo que havia feito com o rei de Jericó. Em seguida, Josué e o seu exército foram de Maquedá até a cidade de Líbna e atacaram. O Senhor Deus também deu aos israelitas a vitória sobre essa cidade e sobre o seu rei. Eles mataram todos os moradores e fizeram com o rei de Líbna o mesmo que havia feito com o rei de Jericó. Josué e o seu exército foram de Líbna a Laques. Eles cercaram e atacaram a cidade. No segundo dia de combate, o Senhor deu aos israelitas a vitória sobre a cidade de Laques. E como havia feito em Líbna, também em Laques, mataram todas as pessoas. Então Orã, rei de Geze, saiu para ajudar Laques. Porém, Josué derrotou o rei de Geze e o seu povo. Não deixou ninguém vivo. Depois Josué
e o seu exército foram de Laques até Eglon. Eles cercaram a cidade e a atacaram, e tomaram no mesmo dia, e mataram todos, como havia feito em Laques. Aí Josué e o seu exército subiram de Eglon até a cidade de Hebron, atacaram e tomaram a cidade de Hebron, mataram o rei e todos os moradores de Hebron e das cidades vizinhas. Josué mandou que destruíssem completamente a cidade como tinham feito com Eglon. Ninguém ficou vivo. Então Josué e o seu exército voltaram e atacaram Debir. Tomaram a cidade, o seu rei e também todas as cidades vizinhas. Mataram todas as pessoas dali. Josué fez com Debir e com seu rei o mesmo que havia feito com Hebron e Líbna e com seus reis. Assim Josué conquistou toda aquela terra. Derrotou os reis que moravam nas montanhas, na região sul, nas planícies e aos pés da montanha. Ele não deixou ninguém vivo. Todos foram mortos. Era isso que o Senhor, o Deus de Israel, havia mandado. Josué os derrotou desde Cádiz Barneia até Gaza e toda a região de Gósen até Gibeão. O Senhor, o Deus de Israel, lutava pelo seu povo. E por isso Josué dominou todos esses reis e as suas terras numa só guerra. Depois disso, Josué e o seu exército voltaram para o acampamento de Gilgal. 11. A derrota de Jabim e os seus aliados. Essas coisas chegaram aos ouvidos de Jabim, rei de Azor. E ele mandou mensageiros aos seguintes reis: a Jobabe, rei de Madom, aos reis de Siron e a Cassaf, aos reis da região montanhosa ao norte, aos do Vale do Jordão, ao sul do Lago da Galileia, e aos da planície do litoral perto de Dor. Também enviou mensageiros aos cananeus, dos dois lados do rio Jordão, aos amorreus, aos heteus, aos perizeus e aos jebuseus, da região montanhosa, e aos heveus que viviam ao pé do monte Hermon, na terra de Mispa. Eles foram com todos os seus soldados, um exército com tantos homens quantos são os grãos da areia da praia do mar. Tinha também muitos cavalos e carros de guerra. Todos esses reis juntaram os seus soldados e acamparam perto do riacho de Merom, para lutar contra o povo de Israel. O Senhor Deus disse a Josué: não fique com medo deles. Amanhã, a esta mesma hora, eu matarei toda essa gente para Israel. Você aleijará os cavalos deles e queimará os seus carros. Assim Josué e todos os seus soldados atacaram de surpresa perto do riacho de Merom. E o Senhor Deus deu vitória aos israelitas. Eles atacaram os inimigos e os perseguiram até a grande Sidom e Misrefote-Maim, e até o vale de Mispa, a leste. Continuaram a lutar até matarem todos os inimigos. Josué fez como o Senhor havia mandado, aleijou os cavalos deles e queimou seus carros de guerra. Então Josué voltou, tomou a cidade de Azor e matou o seu rei. Nesse tempo, Azor era o mais poderoso de todos esses reinos. Os israelitas mataram todos os moradores e a cidade foi queimada. Josué tomou todas essas cidades e os seus reis, matou todos conforme ordem de Moisés, servo do Senhor. Mas os israelitas não queimaram nenhuma das cidades construídas sobre ruínas, a não ser Azor, que Josué incendiou. Os israelitas ficaram com todos os objetos de valor e com o gado destas cidades, mas todas as pessoas foram mortas, não ficou ninguém vivo. O Senhor tinha dado essas ordens ao seu servo Moisés. Moisés as deu a Josué e Josué obedeceu. Ele fez tudo o que o Senhor havia mandado Moisés fazer. Mais vitórias de Josué. Josué tomou toda aquela terra, isto é, a região montanhosa de Judá, toda a região sul, toda a região de Gósen, as planícies de Judá, o Vale do Jordão e também a região montanhosa e as planícies do litoral de Israel. Então, essa região ia desde o monte Alaque, perto de Seir, até Baal-Gade, no Vale de Líbano, ao pé do monte Hermon. Josué matou todos os reis desses lugares, nas guerras que fez por longo tempo contra eles. Nenhuma dessas cidades fez acordos de paz com Israel, a não ser Gibeão, onde moravam alguns heveus. As outras cidades foram tomadas na guerra. O Senhor Deus fez com que os moradores dessas cidades teimassem em lutar contra o povo de Israel, para que assim fossem completamente destruídos e mortos sem dó nem piedade. O Senhor havia ordenado isso a Moisés. Nessa ocasião, Josué foi e acabou com os gigantes anaquins que viviam nas montanhas, em Hebron, Debir, Anabe, em toda a região montanhosa de Judá e de Israel. Josué acabou completamente com eles e destruiu as suas cidades. Nenhum dos anaquins ficou na terra de Israel. Somente alguns continuaram a viver nas cidades de Gaza, Gate e Asdobe. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, Josué tomou a terra e a deu aos israelitas para ser propriedade deles.
ele dividiu a terra e deu uma parte a cada tribo. E assim a guerra acabou. Posso falar? Deve. Vamos lá. Eu vou falar porque eu tenho uma mensagem nessa passagem aqui, que eu já preguei acho que uns 10 anos atrás, que o tema da mensagem, inclusive, é o Vale de Ajalon. Verdade. E o tema da mensagem fala o lugar de conquistar amigos. Porque Gibeão, né, o povo de Gibeão, os gibeonitas, eles sabiam que Deus já havia dado. Eles foram enganando, né? Eles foram enganados. Foram enganando. Não, os israelitas foram enganados. E os gibeões foi até o povo de Israel enganando. Para enganá-los, no sentido de enganou, né? querer paz com eles. Só que eu tento enxergar essa situação como uma prova de Deus. Vou dizer como, tá? A Bíblia fala, no capítulo 15 de Gênesis, que Deus chegou para Moisés e disse que quando a maldade dos cananeus tivesse chegado ao limite, que ele usaria os descendentes de Abraão, né? Deus falou com Abraão em Gênesis 15, que quando a maldade dos cananeus tivesse chegado ao limite, ele iria usar os seus descendentes para julgar o povo daquela terra. A gente também já leu em alguns dias atrás, em um dos devocionais, que o Senhor fala assim: eu não dei a terra para vocês que vocês merecem. Eu dei a terra para vocês porque o povo da terra era mau. Lembra que a gente leu essa passagem? Sim, sim. Então, como é que eu enxergo o povo de Gibeão? Eu enxergo como um povo que mesmo no meio dos cananeus, mesmo fazendo parte daquela região, era um povo que não tinha essa medida de iniquidade. Nem esse peso de julgamento de Deus. E aí Deus vai e permite. Então, o que acontece? Eles vão até Josué e pedem para Josué fazer com eles uma aliança. E Josué faz a aliança, depois Deus repreende Josué, porque Josué não consultou a Deus antes de fazer a aliança. É verdade. Entendeu? E aí o que acontece? Passado um tempo, 5 reis se levantam para destruir os gibeonitas. E se tornam muita gente, né? Um exército grande. Da praia. Aí os gibeonitas vão e mandam uma mensagem para Josué: olha, vem nos ajudar. Você fez uma aliança conosco. E se você não nos ajudar, nós vamos morrer. E aí a Bíblia diz que Josué juntou o seu exército e subiu, porque a gente nunca desce para ajudar alguém. Mesmo que a gente tenha dificuldades para ajudar, mesmo que a gente tenha limites para ajudar, mas se a gente se dispõe, a gente nunca perde. Só ganha. A gente só ganha. Só sobe. Josué subiu para ajudá-los. Bonito. E a Bíblia fala que quando Josué subiu para ajudá-los, começou ali aquela batalha no Vale de Ajalon. E o que acontece no vale? Josué entendeu que se o sol se pusesse, ele iria ter uma dificuldade na batalha, porque eram 5 exércitos contra ele. Aí ele ora. Para que o sol pare e a lua se detenha no Vale de Ajalon. Que ousadia, né? E aí mas também andou com... Sim, mas aqui tem uma coisa que é fantástica. A Bíblia fala que o que eles fizeram ali, o que Josué fez naquele dia, versículo 14 do capítulo 10. Nunca tinha havido e nunca mais houve um dia como este, um dia em que o Senhor obedeceu à voz de um homem. Deus nunca obedeceu à voz de um homem. Nunca. Mas nesse dia Deus obedeceu à voz de um homem. Por quê? Porque quando a gente se dispõe a ajudar o próximo, a nossa autoridade no mundo espiritual muda. Entendeu? Entendi. E é bonito isso aí. Sim. Porque esse é sempre aquilo que eu falo, sabe? Esse é o propósito de Deus. É o 2º mandamento, amar o próximo como a si mesmo. É isso que mexe com o coração de Deus. E Deus Sim. viu que ele estava fazendo isso realmente para ajudar alguém. Aí o homem vai dar uma ordem. A Bíblia diz que Deus obedeceu à voz do homem. Deus obedeceu à voz de Josué. Porque o Senhor combatia a favor de Israel. Porque Israel combatia a favor do mais fraco. E uma realidade que a gente nunca pode esquecer: Deus sempre está a favor dos mais fracos. Ele peleja pelo órfão, ele peleja pela viúva, ele peleja pelo estrangeiro, o mais interessante, ele peleja pelo excluído, ele peleja pelo rechaçado. Deus é Deus dos marginalizados, no sentido, ele julga a causa dessas pessoas. Porque essas pessoas não têm quem julgue as suas causas. Então Josué tomou a causa dos gibeonitas
e foi lutar em favor deles. Muito lindo isso. Agora, o que a gente aprende dessa palavra, que é mais importante, que a gente nunca esqueça de olhar para o próximo, de se compadecer da dor do próximo, de se dispor a se colocar no lugar do outro. Isso é empatia. Então vamos lá, a gente vai encontrar vocês novamente no capítulo 11. Capítulo 12. 12 ao 14. Isso, gente, eu sempre erro os capítulos, é tanto. Enfim, mas é isso, até o capítulo 12. Dá o seu joinha aí, o seu like. Segue E não o esquece de seguir o canal. E envia o link da leitura de hoje para seus amigos. Faz uma lista de transmissão para que muitas pessoas sejam abençoadas através da palavra.